Agora, rubro-negros, vamos de equipe F. E aí, os dois times vão entrar com os reserva? O que você diz? Quem sai melhor com o time? Vamos ver aqui o equipe F, Pascoal, Birner, Zelias e Felipe sobre esse jogo. Crédito de imagem a ESPN Brasil, link abaixo na descrição. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ASR Fla, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Chega mais e vamos ver o que eles têm a dizer. Vamos ouvir Arrascaeta. Georgian, o debochado. Que é Arrascaeta. Ele falou uma coisa que nas redes sociais o torcedor rubro-negro adorou, mas a concorrência falou: tô de olho em você, Arrasca. Fala aí. Eu acostumo falar com meus amigos que o Flamengo só perde para ele mesmo, porque é difícil falar as coisas que acontecem aqui no clube. Às vezes por falta de capacidade das pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo, do que significa, e não, a vezes não estão acostumados com lidar com esse tipo de pressões, e é muito louco. Mas assim, quando você tem jogadores de muita experiência, jogadores respeitados, e posso falar Alessandro, Bruno, Nico, Vinha e tantos mais, a gente tem um grupo humano muito forte aqui, então do externo, do que acontece aqui na rua, não vai abalar o nosso time, o nosso elenco, e a gente está a muerte com todo o nosso elenco, com todos os nossos companheiros. E como a gente já fez, quando acontece alguma coisa com um colega nosso, a gente sempre vai estar para ajudar ele. Vamos lá, quero ouvi-los. Em primeiro lugar, quando nessas aspas na tela, o Flamengo só perde pra ele mesmo, a gente vive hoje em dia, ninguém vê o contexto inteiro, né? Vê a aspa e fala assim, ele tá falando que tudo é uma porcaria, o Flamengo é maravilhoso e só perde quando eles estão num dia... O que ele quis dizer? Ficou muito óbvio ouvindo o que ele disse. Mas precisaria escutar a pergunta, né? Não, mas mesmo nessa resposta... A falou da resposta pressão dele parece muito objetiva no que diz respeito à situação do Nico. Essa coisa do que acontece lá dentro, né? Vazar o problema. Sim, exatamente. O Flamengo só perde para ele mesmo o vazamento do que foi feito com o Nico. Tanto que ele fala, as pessoas não sabem às vezes o que acontece, né? Coisa muito grande. Porque é o seguinte, o futebol é muito simples de você observar. O futebol é um iceberg, onde você só vê a ponta. E o que fica abaixo da linha d'água é muito maior. É muito maior do que a ponta do iceberg. A ponta do iceberg é o que você vê de quarta e vê de domingo. São os jogadores em campo jogando futebol. A linha d'água impede que você veja o que acontece no geral. E o Flamengo é igual a todos os outros. Todos os outros. O Flamengo tem melhores condições financeiras. O Flamengo tem um CT maravilhoso, muito melhor do que muitos outros clubes do futebol brasileiro. O Flamengo tem organização, os salários são em dia, os jogadores que são contratados, como ele disse, são jogadores de muita experiência e, como dizem os uruguaios, de muita hierarquia. Então, tudo isso para mostrar que o Flamengo é um incomparável. Só que, às vezes, o que acontece dentro do Flamengo joga contra o Flamengo. É isso que disse Georgian de Arrascaeta. Se o Flamengo prestar atenção, né? Prestar atenção nos acontecimentos do Flamengo e prestar atenção do que vai acontecer nos jogos do Flamengo, o Flamengo é realmente incomparável. Mas às vezes não. Às vezes você tem que apagar incêndio. Tem gente que no Flamengo apaga incêndio com gasolina, né? E esse é um problema. Então, acho que a história do Pedro, a história do Nico. Sim. Se me aparecer aqui com 15 milhões de euros, eu vendo o Pedro. Eu sei de gente que pagaria. Eu sei de gente que fez. Eu vou fazer o cheque. Não é assim, não. Não, espera que eu preciso falar com o conselho, porque são 100 milhões, eu não vou levar. Se vou agora. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas tudo bem. É o Flamengo. De tão grande, de tão notável, de tão espetacular, de tão maravilhoso, cria esse tipo de situação, porque não consegue domar as línguas. Você sabe que a língua é o chicote do corpo, né? Então, o que você fala reflete em você.
É o único músculo que não tem cãibra, né? Então, a língua é o chicote no corpo. Você fala, você é punido pelo que você falou. E todos aqueles que falaram no Flamengo foram punidos pelo que falaram. É isso que quis dizer Georgian de Arrascaeta, um jogador espetacular. Mas esse recado foi pra quem, Birner? Tá na tela aí, responde. Não, acho que a questão é muito do que é o clube tentando ser como instituição, além de rico, sólido. Vou dar um exemplo do principal rival do Flamengo nos últimos anos, o Palmeiras. O Palmeiras não consegue arrecadar como o Flamengo. Ano passado o Palmeiras faturou 1,2 bi, mas vendeu 400 de jogador. O Flamengo faturou 1,3 bi com vendas bem menores. Mas Entre os dois, a diferença foi de 400 milhões. 400 milhões. sim, mas contando a venda, o dinheiro que entrou no caixa. Nesses dois O que é casos. muito normal, porque a torcida do Flamengo é muito maior. A torcida do Palmeiras, a torcida hoje em dia é mercado para você ter patrocinadores, arrecadações, vendas de camisa e outros diversos aspectos que geram a sua arrecadação. Mas o Palmeiras, como instituição, nesse momento, ele é mais sólido. Certamente acontecem problemas dentro do Palmeiras, mas eles estão resolvidos dentro e eles não vazam. Todos os clubes de futebol têm problemas internos em algum momento, alguma questão que incomoda, uma política que irrita, de repente, a situação ou quem está no poder. Só que no Flamengo isso é um pouco mais incontrolável. Se o Flamengo conseguir chegar num estágio em que os problemas do Flamengo sejam resolvidos dentro do Flamengo, para que não seja prejudicado o Flamengo, aí a frase do Arrascaeta vai prevalecer mais vezes dentro de campo. Porque se a gente for olhar os últimos anos do Flamengo, o Flamengo sempre contratou muito, mas o Flamengo teve problemas com a direção anterior de diversos aspectos. Ele teve briga no vestiário. Eu lembro, estava com o Pedro Ivo Almeida na linha de passe, quando teve a briga no vestiário que tomou o soco. O do Pedro foi agredido. Pedro. O Galo. Minuto depois a gente sabia. Sim, no pós-jogo. No minuto seguinte. Eu tava assistindo. A gente sabia, o Pedro Ivo Almeida tinha informação. E cabe aos jornalistas, aos repórteres, terem informação e darem informação sobre o que acontece. Porque repórter é baú para ficar guardando. Exatamente. Então eu acho que essa questão do Flamengo, eu acho que o Arrascaeta, provavelmente incomodado com a história do De La Cruz, porque é um compatriota, jogam juntos na seleção, devem ter uma amizade mais próxima, falou sobre isso, só que essa é uma questão do Flamengo. O Flamengo precisa resolver, porque quando a gente fala da parte econômica, de uma base forte, da contratação de jogadores, nisso o Flamengo dá aula. Por fazer uma comparação, o Flamengo, para mim, contrata melhor que o Palmeiras. Olhando quanto se paga por cada jogador que chegou no clube. É questão de política, né? Política, acho que tem muito a ver com o dedo do técnico, Abel, que é um perfil de jogador que é mais operário, que não tem o técnico, o Flamengo jogador. O Pascoal tem mais informações, tem amigos lá, pelo menos a informação que eu tenho é o seguinte: a chave do CT e a chave do departamento de futebol está na mão do Abel. É isso. O Abel que define junto com os diretores, né, que antigamente o Abel, era ele pede de acordo com as características que ele o Abel pede e o que o Abel pede é procurar. E aí a Leila vai lá e tal, e depois o nome é levado para ele. O nome é esse, te serve assim. Deixa eu ver esse jogador. Esse aqui. Esse aqui não quero esse aqui. Eu quero aquele ali. O Palmeiras continua. O Palmeiras contratou hoje contratou um lateral esquerdo, Jefté. Eu nunca vi, eu não sei quem o Palmeiras mudou. Eu confesso pra vocês, eu não sei quem. Eu acho que nessa última janela o Palmeiras mudou a sua característica de mercado, porque antes ele comprava um jogador mais jovem para dentro da, né, para inserção na equipe, e aí crescer, evoluir e depois vender. Sim. O Palmeiras agora meio que se adaptou à política do Flamengo, de contratar um jogador que veste milhões de reais e joga, né? Quem? Palmeiras? O Palmeiras acaba de contratar um lateral esquerdo de 4 milhões de euros, Jefté, que pode chegar até 6 milhões de euros com os bônus que são aplicados, e a contratação do Carlos Miguel também por 4 milhões de euros, o mesmo valor que o Corinthians recebeu na saída dele. Deve estar para mais de 560 milhões investidos esse ano, mais de 200 ano passado. Mas pode chegar a 6 milhões também, com convocação para a seleção brasileira, tem uma série de números que ele possa atingir. O que o Zé está tentando dizer é o seguinte, o Palmeiras claramente está passando por uma reformulação profunda. Sim. O Palmeiras só tem jogando 3 jogadores que atuaram no time multicampeão do Palmeiras. Sim. O goleiro, perfeito? Sim. O zagueiro, o Gomes, e o Piquerez na segunda fase, porque a primeira fase foi do Vinha, e o Piquerez na segunda fase. Nenhum outro jogador em campo do Palmeiras, nenhum outro,
teve a fase de... Mas o Flamengo também. Não, eu tô O falando... Flamengo do primeiro semestre era Gerson, Eric, O Eric tá machucado. o Arrascaeta e o De La Cruz. No jogo contra o Inter não tinha nenhum. Né? Não tinha nenhum. E esse fim de Libertadores. semana? Mas aqui um só saiu. O Gerson. Perfeito. Mas um só saiu. Do Palmeiras foi uma debandada grande. Se você pegar o banco de reserva do Palmeiras, é o mesmo sentido que eu falei do Corinthians. Os garotos estão presentes em todas as áreas. Principalmente na zaga, o Palmeiras continua atrás de um zagueiro. Principalmente o camisa. Ontem ontem a gente fez uma prévia do jogo do Palmeiras. A gente falava, o Palmeiras continua atrás de um camisa 8. Porque não tem nenhum jogador que faz a função do Dimas Rio. Copedê estava emocionado de fazer o programa com você. Quem? Dimas Copedê. Isso é espetacular. Dimas é um garoto maravilhoso, Mais espetacular. conhecido como Tchutchuco. Sim. Turma, vamos lá. Inter e Flamengo. Tem esse fim de semana. Mas Inter e Flamengo no vai meio de jogar- semana e no mas meio de aí, semana. Mas vamos falar do combo. O de final de semana é o reserva do reserva, porque E é nessa hora que a gente vai ver quem é incomparável? Eu discordo. Claro. Aí você vai falar. Aí você vai pegar a escalação reserva do Flamengo e vai falar, olha só. Eu não sei quem vai jogar no time do Flamengo. Porque eu acho que o Flamengo fez um segundo tempo muito ruim contra o Internacional. O Internacional tomou conta no segundo tempo. Só que o Internacional tem um grande defeito. Bola na casinha. Não chuta. Como diria aquele repórter amigo nosso, né? É uma dificuldade para conseguir bater. Não chuta ou consegue, às vezes, ter algum domínio territorial e não consegue construir para chutar? Não chuta e não constrói. Eu acho que constrói pouco. Aí entra a segunda frase, não constrói e não evolui. Então por que isso acontece? Não constrói. O Tolói acertou com o São Paulo. O Tolói, acertou com o São Paulo. Volta ao São Paulo, né? Esse é o xerife, Acho que depois cara, é o de xerifão. 12 anos? Bastante. Nem lembro Bastante quanto tempo. tempo que faz que o Tolói saiu. Ele jogou bem lá na Itália, hein? Saiu de São Paulo. Foi bem. O São Paulo não, o São Paulo precisa, né? Porque o São Paulo não tem, tava treinando um volante e um lateral esquerdo de zagueiro. Né? Mas e o Inter e o Flamengo? O Inter e o Flamengo, se eu fosse o treinador do Flamengo, eu botava todo o time em reserva. Mas por que isso? Todo o time em reserva. Porque o bom é a Libertadores. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. O Inter vai fazer o quê? O Inter vai Porque botar o Flamengo tem- todo... Eu, se eu fosse o Roger, botava todo o time em reserva. O Flamengo tem condição de entrar com um time mesclado, porque o Flamengo está na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, Sim. e ter o time inteiro dele contra o Inter. O Inter não tem condição. Eu acho que o fato de deles jogarem no O meio Inter vai de botar semana... todo mundo pra jogar? Não, o Inter não, ao contrário. Eu acho que o fato deles jogarem no meio de semana pela Libertadores favorece o Flamengo agora, mais do que o Inter. Claro. O que Flamengo anima tem o elenco. torcedor do O elenco do Internacional? Flamengo é o quê? Incomparável. Tem que usar. Então, o problema, meu Joga amigo, Pedro. o problema, olha, É isso. os caras começam a falar, quem que vai isso. jogar? Vai jogar o Pedro, vai Joga jogar o Cebolinha, Cebolinha. o Tipulino. Everton Araújo. Ayrton Lucas. Aí, gente, você tá escutando o time do Flamengo? isso. O Bota um Wallace outro. vai jogar na Não tem meia. que- Não tem que jogar Jorginho, porque É. obviamente já tem uma certa idade, segura um pouco mais. Carrascal, Saúl. Gente, olha o que eu tô falando. Dá uns minutinhos pro Arrascaeta, que não jogou no meio de semana. O Arrascaeta jogar pelo menos meio tempo, porque ele não jogou no meio de semana, estava suspenso. Tem que jogar com todos os reservas, dá pra você fazer um timaço. Gente, Alguns titulares. Não, esses caras. Não precisa jogar o jogo inteiro titular. Assim, o Rossi pode jogar, o goleiro pode jogar. Lateral direito, o Emerson Royal saiu machucado, Sim. certo? Isso. Não sei se ele vai jogar. A dupla de zaga, não sei, porque o Flamengo não tem reposição para os dois zagueiros. E ele não tem mexido nos zagueiros E ele nunca. tem jogado frequentemente, né? A lateral esquerda ele pode escolher. Eles, né? Quem que ele vai escolher? O Vinha para jogar na lateral esquerda? O Ayrton Lucas para jogar na lateral esquerda? Tá vendo que tá sobrando? Sim. Você tá vendo? Mas se O eu Matheus fosse- vai jogar de volante? Eu não quero criar confusão, hein, Pascoal? Não quero criar confusão, mas se eu fosse o Vinha, Prepara. eu sentaria com o Felipe. Falei, e aí, Felipe, eu vou ter mais chance pra jogar. Vou ser. 3 laterais aproveitar. esquerdos de Tem nível de três? seleção. Não, mas tem um da três. seleção do Uruguai e 2 do Brasil. Mas, pô, se eu fosse o Vinha, pelo menos na sequência aí, é o Alexandro, tá entre Vinha e Arthur, né? Acho que o Vinha pode ser zagueiro? O Ayrton. O Ayrton, desculpa. Se eu fosse o Vinha, eu conversaria. O Vinha. Talvez Vinha ele joga na jogue, seleção do Uruguai. joga na seleção do Uruguai, mas estou falando, mas eu conversaria. Ó, já estou voltando, voltei, preciso jogar.
vai me colocar? Eu vou ter mais oportunidades? Qual é a minha condição aqui? Eu sou o terceiro, sou o segundo? Como é que funciona? Ah, não, conto com você. Não, conta não, quero saber. Porque um jogador como ele tem que jogar. Com as Ele tá voltando de lesão aí. Não, mas já tá apto, já, ganhando minutos, né, Zé? Mas ele entrou aquele outro jogo e fez um barulho. Ele é bom jogador, hein? Ele é muito bom jogador. Eu acho que o Vinha é melhor muito do bom que jogador. Se ele jogar, se em qualquer outro clube do Brasil, pra mim ele é titular. Pega aí, lateral esquerdo. Dos outros, o Piquerez. Arana. O Piquerez do Palmeiras disputa com ele. Porque os dois jogam. Se Piquerez joga de lateral, Se ele não for titular, ele disputa pau a pau. Disputa pau a pau, é isso que eu tô dizendo. Cara, Piquerez, Arana... Eu tô falando em termos de carreira pra ele. Ficar no Flamengo, aí não é desmerecer o Flamengo, é um grande clube e tal, mas como carreira, pra ele jogar em outro clube... Bernabé. Alex Telles no Botafogo. Bernabé. Alex Telles e Cuiabanos também melhor, pra mim ele é bem melhor. É bem melhor. Eu acho o Vinha um baita no jogador. Eu também acho. Bom na marcação, assim, tecnicamente ele é bom. Sobram jogadores no... Sim, é por isso que eu tô dizendo. Você vê, o Juninho nem relacionado foi pro jogo da Libertadores. Sim. Né? Nem relacionado foi. Um cara que foi contratado no início do ano para ser o substituto do Pedro. Na conta o Pedro do tem que... Por que o Pedro... a gente fala muito... A gente fala muito do treinador do Vasco, que tem um sistema de jogo e adapta os jogadores ao sistema de jogo dele. O mesmo acontece com o técnico do Flamengo. O mesmo acontece com o técnico do Flamengo. Isso aí não muda. Ele tem um sistema de jogo e os jogadores são adaptados ao sistema de jogo dele. Por isso que o Pedro não é titular. Sim. Porque o que contempla na escalação do Flamengo é o jogador de mobilidade na frente. Sim. Não que o Pedro não saiba fazer A isso. principal coisa é a pressão. O Flamengo para de uma marcação agressiva na frente, essa é a estrutura do jogo. O Pedro pode fazer a marcação com pressão na frente. Mas não faz o problema dele é a recomposição. Porque é a volta, o Arrascaeta... é o sistema de jogo. O Arrascaeta faz, mas não... Por exemplo, se jogar com a escalação do último jogo, tá? Ele tem mais pressão do que se ele tiver o Arrascaeta. Ao invés do Plata jogando por dentro. Plata, Luiz Araújo e... Só que ele tem mais qualidade, né? Porque, por exemplo... eu vou chegar ali, peraí, vou chegar aí. Tá. Exatamente isso. Só que a entrada do Arrascaeta... O Bruno Henrique, o Plata e o Luiz Araújo. O Bruno Henrique jogou como centroavante. Então, o quarteto de muita pressão na frente, que o Bruno Henrique faz a pressão. Se você bota o Arrascaeta no lugar do Plata, por exemplo, que jogou por dentro, sem mexer na estrutura de jogo, você perde um pouco da pressão. Só que a qualidade do Plata, do Arrascaeta, a construção e quantas a bola vai chegar na frente, contribui qualidade, muito mais. Contribui. O Pedro ainda não provou que compensa. Nós estamos falando de muita pressão e apenas 2 chances criadas, assim, chances não é que foram aquelas chances claras. Foi uma batida do Luiz e uma cabeçada. O time tá um pouco bom. Bom, o vídeo é isso aí. E aí? O que você diz? Os dois vão entrar reserva? Por reserva, o Flamengo ganha. Olha o banco nosso e o banco deles. Se for avaliar elenco, também é a mesma coisa. O Flamengo ganha de lavada. Vamos entrar mesclado, misto. E aí? Eu acho que o Flamengo vai entrar misto. Compensa umas ponto outra, mais goleiro e os 2 zagueiros eles vão manter, porque ali é a base, né, da saída de jogo. E quanto mais eles jogarem, mais ficam afiados nessa questão. Mas também tem um porém. Fica muito sobrecarregada. A minutagem dos caras, dos 2 Léo vão lá em cima. Precisa do Danilo. Parece que o Danilo vai voltar, já vai viajar junto também. Tem isso aí. Pode pôr o Alexandre também ali no lugar do Léo Pereira. Tem isso aí também. Aí imaginou? Alexandre e Danilo ali, ó. 2 laterais que voltam para trás pra zaga. Faz sentido. E aí? Como é que tá? Será que está sendo trabalhado isso aí? Bom, vamos ver na partida de domingo lá no Beira-Rio. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.